O tabuleiro é dividido em continentes coloridos. Em cada continente, vários territórios, 42 no total, que são populados com exércitos de até 6 jogadores. Cada território com sua própria carta. Para ganhar, você deve cumprir seu objetivo. Os objetivos incluem conquistas de continentes ou de conjuntos de territórios, ou eliminação de adversários. Para disputar um território, usamos dados vermelhos para o ataque e amarelos para a defesa. Oiê! Seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar! Eu sou a Ká e hoje vou te mostrar todos os detalhes desse jogo que fez parte da infância de muita gente. Me conta se você também ficou horas e horas jogando War. O tabuleiro é dividido em vários territórios, são 42 no total. Os territórios têm cores e se agrupam formando os continentes. Verde, continente América do Sul, amarelo na América do Norte, azul Europa, rosa para a África, laranja Ásia e vermelho Oceania. Podemos jogar o War de 3 a 6 pessoas, temos 6 cores de exército. Cada cor possui a fichinha pequena, que equivale a um exército, e a grande, que equivale a 10. Temos a de 10 porque vamos amontoar as fichinhas aqui, e colocar 10 de uma vez é melhor trocar e colocar uma grande. Para começar o jogo, cada jogador escolhe sua cor. Vamos simular aqui um jogo para 4 jogadores. O verde e o azul não vão participar. Temos as cartas objetivo, que são separadas em destruições de exércitos e também em conquista de territórios ou de vários continentes. Quando não estamos jogando com 6 jogadores, devemos tirar as cartas de destruição das cores que não participam. Então, exércitos azuis e exércitos verdes não entrarão neste jogo. O restante dos objetivos nós embaralhamos e cada jogador pega um objetivo. Só ele pode ver seu próprio objetivo. O restante não participa do jogo. Cada jogador joga um dado para a gente determinar quem vai ser o distribuidor do jogo. Quem tirou o maior valor aqui, o vermelho, tirou 6, ele será o distribuidor. Se por acaso tivesse empatado 6 e 6, jogaríamos os dados novamente até conseguirmos escolher o distribuidor. Cada território tem uma carta que corresponde a ele. Também temos 2 cartas coringas. O distribuidor vai tirar as cartas coringa, vai embaralhar os territórios e vai distribuir todos, um a um, para os jogadores em sentido horário, começando pelo jogador à sua esquerda. Nem sempre essa distribuição será exata, não tem problema. Vai começar o jogo o jogador que estiver depois de quem recebeu a última carta. Aqui o preto recebeu a última carta, então é o branco que começa o jogo. Mas antes, cada jogador vai pegar as cartas de território que recebeu e vai começar a popular o nosso mundo. O que ele faz? Ele pega a carta e vê qual território ela se refere. Essa aqui. Fica fácil, pois a cor da carta no território corresponde à cor do continente. Aqui, França, é azul. O branco vai pegar um exército do pequeno e vai colocar na França. Essa carta já foi usada. Faz o mesmo com a próxima, Polônia. Vamos colocar uma fichinha na Polônia. Agora no amarelo, Alasca. Põe a fichinha. Todos os jogadores fazem isso com suas cartas ao mesmo tempo. Dessa forma, todos os territórios ficarão ocupados com um exército. As cartas de território, e agora junto com as cartas coringa, são embaralhadas pelo distribuidor e são colocadas no monte de compras perto do tabuleiro. Quem vai começar é o branco. Lembra, o preto foi quem recebeu a última carta. Começa sempre quem estiver depois de quem recebeu a última carta. Na primeira rodada, na sua vez, cada um dos jogadores conta quantos territórios possui e divide esse número por 2. Se necessário, arredonda para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido por 2, 5. Esse será o valor de exércitos que o jogador irá pegar de sua caixinha. Então, o branco aqui vai pegar 5 exércitos. 1, 2, 3, 4, 5. Grande não, só do pequenininho. Em seguida, vai colocar esses exércitos distribuídos pelos seus territórios, de acordo com sua estratégia, sempre levando em consideração seu objetivo. Só para vocês verem, o branco aqui precisa conquistar a Ásia e a América do Sul.
O jogador branco não quer entregar logo de cara qual é seu objetivo e disfarça, colocando alguns exércitos na América do Norte. Os outros vão para a América do Sul, que é pequena e mais fácil de conquistar. Agora a vez do vermelho, que vai fazer a mesma coisa, contar territórios, dividir por 2 e popular. Depois o amarelo e depois o preto. A primeira rodada é só isso. A partir da segunda rodada, na sua vez, o jogador deve executar algumas etapas nesta ordem. Recebe exército e os distribui no tabuleiro. Se quiser, ataca territórios adversários. Se quiser, desloca seus exércitos. E por último, recebe uma carta de território, mas apenas se tiver conquistado pelo menos um novo território durante seu turno. Vamos ver cada etapa em detalhes. Primeiro, recebe exército e os distribui no tabuleiro. Há 3 possíveis formas de receber exércitos. De acordo com a quantidade de territórios que possui, sempre o valor dividido por 2 e arredondando para baixo, idêntico ao que acontece na primeira rodada. E o número mínimo de exércitos a receber é sempre 3, mesmo que o jogador possua menos de 6 territórios. Exemplificando de novo. É o branco também que vai começar a segunda rodada. Já sabemos que ele tem 10, metade, 5. Se ele tivesse 11 igual ao amarelo e o preto, metade de 11, 5,5. Não tem meio exército, então sempre arredonda para baixo, seriam 5 também. E aonde o branco coloca? Aonde ele quiser. A segunda forma de receber exércitos é de acordo com continentes conquistados. Durante o jogo, os continentes podem ser conquistados em sua totalidade por apenas uma cor de exército. Neste caso, o jogador olha a tabela 1 do tabuleiro, que é essa daqui, ó, que tem cada continente, e pega a quantidade de exércitos correspondente ao continente conquistado. O branco, por exemplo, conquistou a América do Sul, então ele olha na tabela e vê que a América do Sul lhe dá 2 exércitos a mais. Então ele pega 2 exércitos. E aonde ele deve colocar? Exatamente em qualquer território do continente que ele tem na sua totalidade. Então ele vai colocar aqui e aqui. E a terceira forma de receber exércitos é ao trocar cartas de território. Cada carta de território possui uma figura, pode ser um triângulo, um quadrado ou um círculo. Quando o jogador tiver 3 cartas com símbolos diferentes ou 3 cartas com o mesmo símbolo, ele pode fazer a troca. Essa troca lhe dará exércitos extras de acordo com a tabela 2 do tabuleiro, esta tabelinha aqui. Lembrando que a carta Coringa substitui qualquer valor, então nessa troca aqui temos um triângulo e um círculo. O Coringa estaria valendo um quadrado. Se for a primeira troca do jogo, pega-se 4 exércitos. Na segunda troca do jogo, pega-se 6 exércitos. E assim por diante, sempre de acordo com o valor da tabela. Essa sequência de trocas não é relativa a cada jogador, e sim a todas as trocas ocorridas na partida. E os exércitos recebidos pela troca das cartas podem ser colocados em qualquer território que o jogador possui. E aqui há um bônus. Por exemplo, essa aqui foi a troca que o branco fez. Se entre as cartas que foram trocadas tiver um território que o jogador possui, por exemplo, esse aqui é o Chile. O jogador branco tem o Chile. Então, ele tem um bônus. Ele ganha 2 exércitos para serem colocados exatamente neste território. Então, ele vai colocar 2 exércitos no Chile. Mas um jogador não é obrigado a efetuar a troca enquanto tiver 4 cartas na mão. Às vezes ele nem mesmo consegue trocar. Por exemplo, aqui, 2 círculos e 2 triângulos não dá nenhuma troca. Mas quando tiver 5 no início do seu turno, ele é obrigado a fazer a troca. As cartas trocadas são colocadas em um monte de descarte. E quando o monte de compras tiver acabado, pegamos o monte de descarte, embaralhamos e o transformamos novamente em um monte de compras. A segunda etapa é a mais dinâmica, mas não é obrigatória. Estou falando do ataque. Cada território deve ser ocupado por um exército de ocupação. Nenhum território pode estar vazio. Na vez do jogador, os demais exércitos de cada território podem ser usados para o ataque. E o jogador pode atacar quantas vezes quiser, inclusive atacando mais de um território em seu turno, mas sempre um por vez. O ataque ocorre através do lançamento dos dados. Quem ataca usa os dados vermelhos, quem defende usa os amarelos. O ataque só pode ser feito entre territórios contíguos, territórios vizinhos, que tenham fronteira com o território do atacante, ou que estejam interligados através de uma linha pontilhada. O atacante deve anunciar de que território vai partir o ataque,
qual território estará atacando e quantos exércitos usará no ataque. E independente da quantidade de exércitos que está no território, o valor máximo de ataque é 3. Lembrando que temos apenas 3 dados de cada cor. Se atacar com um exército, usa um dado. Se atacar com 2 exércitos, usa 2 dados. E se atacar com 3 exércitos, usa os 3 dados. Para que tudo fique bem claro, vamos ver algumas situações de ataque. Aqui, o vermelho, no México, tem 4 exércitos, vai atacar Nova York. Ele fala, México ataca Nova York. E ataca com 3. Um exército é de ocupação, ele pode atacar com 3. Ele pega os 3 dados e lança. Nova York é o amarelo, só tem um exército, então ele só pode usar um dado de defesa e ele joga. Sempre organizamos os dados do maior para o menor, então aqui 4, 3 e 2, e do amarelo o maior dele é o 2. E comparamos os valores, 4 e 2, 4 é maior que 2, então ganha, isso quer dizer que o exército amarelo perdeu, então o jogador retira seu exército daqui. E o vermelho, como tinha atacado com 3, tem direito a levar 3 exércitos para ocupar Nova York. Mas ele poderia querer levar apenas 1 ou 2. Mais um exemplo, vermelho ainda. Ele fala que vai atacar do Congo, onde ele tem 3 exércitos, atacando a África do Sul, atacando o preto, que também tem 3 exércitos. Então, neste caso, atacante e defesa, ambos usam os 3 dados. E esses foram os valores que eles tiraram. O ataque tirou 5, 4 e 1 e a defesa tirou 6, 3 e 1. Colocamos os dados sempre em ordem, do maior para o menor, e comparamos. Aqui, ataque 5, defesa 6. Defesa ganhou. Então, o ataque perde um exército. O vermelho perde um exército do Congo, volta sempre para a caixinha. Aqui, ataque 4, defesa 3. Quem ganhou foi o ataque, então a defesa perde um exército e volta para a caixinha. E neste último aqui houve empate, ambos tiraram 1. Toda vez que há empate nos dados, quem ganha é a defesa. A defesa tem vantagem no empate. Então a defesa ganhou e quem deve tirar o exército é o ataque. Vermelho tira seu exército. Último exemplo. Moscou tem 10 exércitos no vermelho. Ele usou uma ficha grande ao invés de 10 pequenininhas. Ele vai atacar Aral aqui, ó, o amarelo, que tem 4 exércitos. E ele diz que vai atacar com 3 dados. Apesar de ambos os jogadores terem mais de 3 exércitos, eles devem jogar com apenas 3 dados. Vamos supor que este foi o resultado. Já ordenamos os dados do maior para o menor e vamos comparar. Aqui, ataque ganhou, então a defesa deve tirar um exército. Aqui, quem ganhou foi a defesa, o ataque vai tirar um exército. Ele tem aqui um que vale 10, ele devolve o de 10 e coloca 9 do pequenininho que só vale 1. O último dado, de novo o ataque perdeu, defesa ganhou, então ele tira mais um exército. Mas aqui o vermelho ainda quer continuar atacando, então ele continua. Moscou atacando o Aral, com 3. Novamente ele vai jogar os dados. E o amarelo vai se defender. Vamos ordenar. 6, 6 e 4, 5, 5 e 1. Note que aqui o ataque ganhou todos os lances. 6 maior que 5, 6 maior que 5 e 4 maior que 1. Então a defesa vai perder 3 exércitos. Aqui ficou vazio, vermelho vai ocupar. Apesar de ter vários exércitos aqui, ele só pode levar no máximo 3. Quando o jogador termina seus ataques, ou porque não quer mais atacar, ou porque não pode, chega a hora da movimentação, que também não é obrigatória. O que significa isso? Cada território que ele tiver mais do que um exército, ele pode se mover se estiver contigo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele quer que Nova York tenha mais exércitos, então ele vai pegar um do México e transpor aqui pela fronteira para Nova York, mas sempre tem que deixar um, o exército de ocupação. O jogador quer deixar muitos exércitos aqui na Índia. Aqui do Aral ele só tem 3, ele queria passar todos para lá, mas não pode. Os exércitos só podem se movimentar por um território, então o que ele pode fazer? Ele pega esses 3 aqui do Aral, deixando o Aral momentaneamente vazio, mas ele pode agora movimentar 4 aqui do Moscou para Aral. E esses 4 exércitos que vieram para cá não podem andar de novo para a Índia. Cada exército só se movimenta uma vez. E a última etapa é o jogador receber a carta de território, desde que ele tenha conquistado um novo território no seu turno. E a gente viu aqui que o vermelho conquistou o Aral, então ele recebe uma carta de território. Essa carta também fica escondida, só ele vê.
pois vai ser o conjuntinho dessas cartas recebidas que lhe darão direito à troca futuramente. Durante seu turno, assim que um jogador conquista seu objetivo, ele avisa todo mundo que ganhou. Por exemplo, é a vez do branco, ele vai aqui atacar o Aral com 3 a partir da China. Então, ele lançou os 3 dados, tirou 6, 5 e 4. E o Aral, o vermelho, se defendeu tirando apenas 5. 6 maior que 5, o ataque ganhou, o vermelho recolhe seu exército. E o branco desloca 3 da China para o Aral. Neste momento ele fala, ganhei. Ele pega seu objetivo e mostra para todo mundo. Conquistar na totalidade a Ásia, este grandão aqui, e a América do Sul. Ganhando então o jogo. Vamos ver agora o que acontece com a eliminação de um jogador. Se um jogador destrói outro, ou seja, acaba com seus exércitos. Exemplificando aqui, a vez do amarelo, ele diz que da Austrália ele vai atacar Bórneo com 2. Joga os 2 dados de ataque e tira 4 e 4. O preto tem que se defender com apenas um dado e tira 3. Neste caso, a defesa perdeu. Leva seu exército. E não tem mais nada de preto aqui. Preto foi derrotado. Se o objetivo do amarelo era derrotar os exércitos preto, ele fala ganhei e mostra seu objetivo. Mas esse não é seu objetivo. Seu objetivo é conquistar 24 territórios, o que ele ainda não conseguiu. Neste caso, o que vai acontecer? Ele vai ganhar as cartas que estavam na mão do jogador que ele derrotou. E junta com as suas. Mas se ao juntar tiver mais do que 5, que tem aqui, ó, 6 cartas, ele embaralha e tira até ficar com quantidade 5, tira sem ver. Então, nesse caso, ele tira uma só, fica com 5 cartas e deixa essa aqui. Se por um acaso um terceiro jogador tinha como objetivo derrotar um jogador que foi derrotado por outro, seu objetivo passa a ser conquistar 24 territórios. Ah, e se por acaso, no início do jogo, alguém pegar o objetivo de derrotar o exército de sua própria cor, seu objetivo automaticamente passa a ser conquistar 24 territórios. E esse foi o War, o jogo da estratégia. Que história você tem para me contar sobre ele? Acompanhe o canal Vem Cá Jogar, pois toda semana tem novidade por aqui. Divirta-se e tchau!